Olá, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro conteúdo da Membership Academy. Novamente eu aqui, Manel, seu MCO de Ti, e agora nós vamos falar sobre Exchange Standards e como traquear. E para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa entender o que seriam esses standards. Primeiro, são mínimos de legalidade e experiência prometidos por parte da ESEC ao nosso consumidor, aquela pessoa que de fato está comprando ali o nosso intercâmbio. E ao todo nós temos 16 standards. E eles são divididos em três, né? Em três blocos, eu posso dizer. Tanto na fase de preparation, experience e post-experience standards. E aí, quando a gente fala sobre quem são responsáveis por entregar, tanto preparation quanto experience, a ESEC no Brasil e a ESEC para onde o nosso consumidor irá viajar são responsáveis. E por fim, somente o pós-experience, que a ESEC no Brasil que é responsável e é através dela que a gente consegue estar colhendo feedbacks da experiência, de fato garantindo aí se foi um intercâmbio de sucesso ou não. E aí, quando a gente fala do Preparation Standards, a gente tem 8 ao total. Todos eles devem ser entregues antes de fato a experiência começar. Então, assim que o nosso candidato foi aprovado, ele fez o pagamento da taxa da ESEC, assinou o contrato, a gente já deve começar aí, de fato, entender qual é a timeline, se ele vai viajar daqui a 2 meses, se ele vai viajar daqui a 1 ano, por exemplo. E aí a gente começa a entender e colocar isso numa linha do tempo. Logo em seguida, a gente vai para a parte de Experience Standards, que é entregue de acordo com o cronograma, e aí esse Experience Standards começa de fato quando ele já começa a experiência dele. Então, ele pode, por exemplo, viver o 9 e o 10 no mesmo dia, como o 15º ele só vai viver no último dia de experiência dele. Então, é entender que ele começa desde o primeiro dia de trabalho até o último dia de experiência do nosso candidato, que é quando a gente faz o suporte aí da partida dele. E por fim, nós temos aí que quando ele volta para a ESEC no Brasil, que seria o pós-experience. Como eu falei, que seria um debrief com a ESEC, que seria o momento onde a gente vai colher os feedbacks da experiência. E aí, acho que um ponto importante, né? Quando a gente tem um completed, que seria uma experiência completa, ele é resultado de uma experiência realizada e de cumprimento de 14 dos 16 padrões de qualidade, que seriam os nossos 16 standards. E aí a gente tem alguns standards que não são obrigatórios. Então, dos 16 padrões dos standards devem ser cumpridos. E aí a gente tem alguns que não são obrigatórios, mas de fato já vivem ali. Que seria o número 6, que seria receber o intercambista no aeroporto. Seria fazer o primeiro dia de trabalho, né, que seria o first day of work, que seria fazer com que ele alguém deve à empresa estar levando ele. O 12º, que seria falar sobre as horas de trabalho. Então, acho que um ponto importante, isso deve ser alinhado antes dele viajar. E, por fim, o 15º, que seria suporte dele ir embora. Não é obrigação, mas é super interessante estar muito próximo ali dele, entender como é que foi toda a experiência do intercambista. E aí, quando a gente tem, né, enfim, esses 14 ou 16, a gente tem uma experiência completa, que seria a realização mais a entrega dos standards. E aí, como estar traqueando? Primeiro, fazer um bom seminário de preparação, então alinhar ele muito bem de como é que vai ser toda a experiência, nutrir bem o EP antes, durante e pós a realização e ajudar no preenchimento da survey, que é um formulário que de fato ele vai estar dizendo se foi válido ou não a experiência dele durante o debrief. É isso, até o nosso próximo vídeo.